Olá pessoal, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje, como eu anunciei no sábado e no domingo, nós vamos fazer um novo adendo ao nosso canal, uma nova playlist. Vai se chamar Espiritualidade na História. Pelo menos uma ou duas vezes por semana, nós vamos estar falando aqui sobre fatos históricos que envolveram o despertar da espiritualidade na humanidade, naquele período em que aconteceu. E o tema de hoje, que nós vamos estudar, será a Arca da Aliança. Para quem já ouviu falar, todos sabem que é a arca em que, no deserto, Moisés recebeu uma ordenança para que construíssem um baú e que ali guardasse as pedras dos 10 mandamentos. Mas nós vamos falar melhor dessa história. Uma dica antes só, se você quiser conhecer, não tem um conhecimento profundo dessa história e quiser se aprofundar mais, existe uma animação, um desenho chamado Príncipe do Egito, é do Steven Spielberg. Ele já tem, ele já tem mais de 20 anos esse desenho, mas ele demorou 5 anos para ser feito. E é muito bacana os gráficos, a imagem e a história também é super comovente. E ele vai contar sobre a vida do Moisés até a libertação do povo hebreu lá do Egito. Essa aqui é uma cópia digital que eu tenho, inclusive foi a primeira cópia digital que saiu no Brasil. Se vocês procurarem na internet, locadora é difícil encontrar em locadora aberta hoje, mas se tiver alguma em sua cidade, pode ser que tenha, mas se não, vocês conseguem, acho que Netflix deve ter também. O Príncipe do Egito, da DreamWorks, é do Steven Spielberg. É muito bom esse desenho e ele traz muito conhecimento. Mas então vamos lá. Há mais ou menos 1400 anos antes de Cristo, o povo hebreu estava vivendo durante 400 anos de escravidão debaixo de jugo de faraós. O que aconteceu? Como que esse povo ele foi todo subjugado por uma nação? Um período antes desse, houve muita fome, uma seca muito grande em toda a região ali do Oriente Médio. Então vários povos que praticavam agricultura e nômade acabaram indo procurar ajuda no Egito. E ali eles cresceram e se multiplicaram e foi trocando os faraós, no caso a liderança política na época, e chegou um determinado momento em que o povo se tornou muito grande, os faraós ficaram com medo que eles tomassem o poder e começaram a subjugar, tornaram eles escravos. E durante 400 anos eles viveram sobre uma escravidão no Egito, onde construíram os palácios que a gente vê as ruínas hoje, pirâmides e outros monumentos que estão ainda embaixo da terra e nem foram descobertos ainda pela arqueologia. Nesse tempo, depois de 400 anos sendo escravo no Egito, Deus ouviu o clamor do seu povo, é assim que a Bíblia diz, e levantou uma pessoa para libertar esse povo do jugo de Faraó, da escravidão no Egito. E aqui vem uma curiosidade que muitas poucas pessoas sabem. O nome dessa pessoa não era Moisés. Moisés era um título que ele recebeu mais tarde de líder. Presta atenção aqui no final do nome. Assim como os faraós tinham Ramsés, Tut, Mós. Compreenderam? Era um título de liderança política, tá? E o nome dele, como que era? O nome verdadeiro do Moisés era Ozarcif. Esse era o nome do Moisés. Eu estou numa área hoje conversando com vocês que eu particularmente adoro, eu tenho amor por estudar.
história, principalmente arqueologia bíblica, tá? Sabendo separar a nossa fé, a nossa crença em Deus da história. A história ajuda a entendermos a nossa fé, e algumas pessoas pensam que vai matar a fé, vai enfraquecer. Não, pelo contrário, fortalece muito. O nome dessa pessoa era Osarsife. O que ele era? Ele era um sacerdote. Ele era um sacerdote lá no Antigo Egito. E a história nos conta, a Bíblia nos conta que Deus levantou Osarsife, ou Moisés, para liderar aquele povo no deserto. Durante esse evento, e Deus tem os seus meios de fazerem as coisas acontecerem. Eu só vou citar aqui para vocês, mas nós não vamos adentrar nesse tópico hoje. Mas durante esse levantamento de Moisés para libertar esse povo, aconteceu lá na Grécia, bem pertinho ali do Egito, atravessando o mar, uma erupção vulcânica na ilha de Santorini. E através dessa erupção vulcânica que aconteceu lá, muitos fenômenos que nunca tinham sido vistos pelo povo começaram a acontecer e auxiliaram Moisés e o irmão dele, Arão, a tomarem a liderança do povo e libertarem eles do Egito. Esses fenômenos que até então o povo não havia conhecimento que existiram, foi chamado das 10 pragas. Mas como eu disse para vocês, hoje nós não vamos entrar nesse assunto porque nós queremos chegar na Arca da Aliança. Moisés, conseguindo libertar o povo do Egito, imigrando para o deserto, saindo do Egito, indo até Canaã, a terra que Deus havia prometido para eles, que seria uma terra próspera e de liberdade, para eles poderem iniciar a sua vida. Pegou todo aquele povo nômade, de agricultores, e foi em rumo a essa terra prometida. Nesse caminho, aonde perdurou 40 anos, esse povo precisava aprender muita coisa em que foi esquecida no meio deles, enquanto eles eram escravos lá no Egito por 400 anos. E uma dessas coisas que eles precisavam aprender é sobre a moralidade, o respeito, novamente o conviver juntos e o respeitar. E como que Moisés ia conseguir esse feito no meio deles? O primeiro passo foi fazer leis, aonde nós conhecemos muito bem que as 10 primeiras leis foi instituída por Moisés, aonde ele escreveu em 2 tábuas de pedra, que segundo a Bíblia foi ditado pelo próprio Deus, que são os 10 mandamentos. Espero que vocês estejam conseguindo me acompanhar até aqui. Então, nesse caminho da liberdade do Egito até a terra prometida em Canaã, que durou 40 anos, surgiram os 10 mandamentos. E não só os 10 mandamentos, mas todo um calhamaço de livros sobre leis, sobre comportamento, respeito, moralidade, conviver junto. Vocês vão encontrar isso na Bíblia, tá? Nos 4, 5 primeiros livros da Bíblia, ali o Pentateuco, o Levítico, o Êxodo, Números. Vocês vão ver um calhamaço enorme de leis, vários e vários artigos, aonde os 10 mandamentos era a base deles, era o principal. Todos os outros vão derivar dali, ok? Eu estou usando, para passar esse estudo aqui para vocês, uma Bíblia de estudo arqueológica, tá? Para quem tiver interesse, é da editora A Vida, nova versão internacional.
ela é cheio de fotografias, novas descobertas da arqueologia e tem uma linguagem muito fácil, ok? Continuando. E aonde essas pedras da lei seriam guardadas? No meio do povo, no deserto, e depois quando chegassem em Canaã. Aqui entra o nosso assunto de hoje. As pedras dos 10 mandamentos precisavam de um lugar para ser guardadas. E também lá na Bíblia, nos 5 primeiros livros ali, você vai encontrar a descrição em que Moisés escreveu a construção, que a Bíblia diz que Deus citou para ele, para fazer a construção de uma arca. Para que as pedras dos 10 mandamentos fossem guardadas dentro dela. E que essa arca também simbolizaria a presença de Deus no meio daquele povo. Essa arca ficou conhecida então como a Arca da Aliança. Porque era um símbolo da aliança que Deus tinha feito com aquele povo do deserto, que enquanto eles obedecessem a Deus, Deus seria o Deus deles, Deus os guiaria, Deus os corrigiria, Deus traria a bênção até eles. A liberdade também, tá? O que tinha dentro dessa arca? Além das pedras dos 10 mandamentos, tinha o cajado de Araão. O que era o cajado de Araão? Era um bastão de madeira, aonde ele usava para se apoiar no caminhar ao deserto, para cuidar das ovelhas, e também tinha um prato com um maná. E o que era o maná? O maná, segundo a Bíblia, era uma sementinha branca que caía do céu e o povo hebreu ali no deserto usava para fazer alimento. Era como se fosse uma farinha, tá? Até aqui tudo bem? Então vamos continuar. Eu quero deixar uma informação que também poucas pessoas sabem. Essa aqui era a Arca da Aliança que continha as pedras dos 10 mandamentos dentro dela, tá? Diz que em cima dela havia 2 querubins estendidos com as asas, um na direção do outro, e cabeça baixa. Era toda de madeira de caça coberta com ouro. E ali na Bíblia tem toda a descrição dela, medida, tudo. Como era para ser transportada. Se vocês pegarem a Bíblia, o Velho Testamento, vocês vão ver a descrição dessa arca. O que pouca gente sabe é que a Arca da Aliança não era só uma, mas eram 2. Além desse objeto que eles chamavam de Arca da Aliança também, havia um outro objeto que ele parecia uma cabaça. O que é uma cabaça? Muitos usam hoje tipo para fazer a cuia de chimarrão, mas lá havia uma espécie de cabaça muito grande, tá? E também tinha as hastes para ser transportada e uma tampa em cima, onde havia 2 suportes ali que nós já vamos explicar para você. Assim como ali, ó, os 2 querubins ungidos em cima da Arca da Aliança. Isso aqui era um instrumento de guerra. Isso aqui o povo hebreu aprendeu essa tecnologia no Egito. Eles conseguiam armazenar aqui dentro eletricidade. Eles usavam pirâmides e subiam em montanhas. Eles conseguiam captar a energia elétrica das tempestades. Eles conseguiam armazenar isso aqui. Isso aqui era um eletrodo positivo e um negativo. E eles usavam, o Egito antigo usava isso aqui para moldar pedra e para gerar luz.
Se você pegar, digitar no seu site de busca eletricidade no Antigo Egito, você vai ver vários elementos como esse desenhado nas paredes, com centenas de milhares de anos ainda. E o povo hebreu tinha uma dessa também e carregava no deserto e depois levou para Israel, juntamente com a Arca da Aliança. Também essa era uma Arca da Aliança, só que eles usavam como instrumento de guerra. Então muitas passagens da Bíblia onde nós vemos em que a pessoa tocava a arca e morria, em que o sacerdote, para chegar perto da arca, ele tinha que ter toda uma indumentária, e aonde dessa indumentária tinha um fio terra encostado no chão para que ele não morresse. Existia todo um meio de tocar nessa arca, uma maneira de carregar, porque senão você morria, tá? Você consegue compreender agora por quê? Porque tanta ordenância, porque tantas regras com relação ao carregar uma arca. Esse baú aqui, onde era guardado os 10 mandamentos, também era muito comum no Egito. Até hoje se acham baús bem iguais os que estão descritos ali na Bíblia com relação a essa arca. Até hoje tem museus, tá? Bem parecidos com esse aqui. Esse aqui guardava a pedra dos 10 mandamentos. Existiu? Existiu. E esse aqui era um instrumento de guerra, onde o povo de Israel usava para atacar os outros povos que encontravam no caminho até a terra prometida. Mais tarde, quando Israel se fixou lá em Canaã, onde construiu depois o templo sagrado para guardar a Arca da Aliança, que na verdade não era uma, mas eram duas. Essas duas arcas foram guardadas no templo, e essa tecnologia ele não repartia, Israel não repartia com ninguém. Era o instrumento de guerra que eles tinham. E o que aconteceu com a Arca da Aliança? Por que ela não existe mais hoje? Mais tarde, depois que Israel se fixou lá em Canaã e construiu o templo para guardar a Arca da Aliança, que não era uma, eram duas, tá? Uma era instrumento de guerra, outra era uma arca para guardar as pedras dos 10 mandamentos. Israel foi várias vezes atacada por povos vizinhos. Um desses ataques ocorreu por Nabucodonosor, imperador de Babilônia. E nesse ataque, ele roubou todos os utensílios desse templo. Esses utensílios, além da arca, eram todos de ouro, tá? E muitos desses utensílios não existem mais hoje, nada, porque ele derreteu. Simplesmente levou para a Babilônia e foi derretido. Inclusive a Arca da Aliança, a primeira aqui que nós descrevemos para vocês, onde guardava a pedra dos 10 mandamentos. Essa não existe mais. Com relação a esse instrumento de guerra, essa tecnologia que Israel guardava, quando o profeta Jeremias soube que Nabucodonosor atacaria Israel, ele pegou esse material, essa segunda arca, que era um instrumento de guerra, e fugiu com ela para que não caísse em mãos erradas. E para onde ele levou essa Arca da Aliança, instrumento de guerra? Ele levou para a Etiópia, que é um povo que tem a sua ascendência também de origem israelita, judaica. E lá ele escondeu essa arca. Se vocês pegarem na Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 18, versículo 7, há uma profecia que diz assim: naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor dos Exércitos, da parte de um povo alto e de pele macia, da parte de um povo temido pelo que estão perto e pelo que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. Ali está dizendo que no futuro um povo traria um presente à casa do Senhor. Essa profecia está dizendo que no futuro o povo da Etiópia daria conhecimento
a nós hoje sobre essa segunda arca da aliança. Existe lá na Etiópia um templo, ele é todo cercado e ele é todo murado em volta dele, os guardas são armados, e lá dentro desse templo é guardado só o que sobrou dessa segunda arca aqui, ó, que era uma bateria, tá? Uma bateria gigante usada para eletricidade e instrumento de guerra. Ela se quebrou, durante tanto tempo ela se quebrou e existe só uma parte dela guardada lá dentro desse templo, tá? Eu gostaria de mostrar para vocês uma foto, só que eu não tenho, eu tô sem meu computador para fazer edição de vídeo aqui, eu não tenho, eu procurei na internet ontem novamente para ver, não existe mais o site, mas eu tenho guardado no meu computador, só que ele está em manutenção. Mas se você digitar no Google Igreja da Etiópia que guarda a Arca da Aliança, vocês vão achar fotos da igreja. Mas lá dentro há uma parte só dessa segunda Arca da Aliança. Ela está quebrada, esse instrumento de guerra. Mas assim, essa tecnologia, como ela tinha saído do Egito ela acabou se espalhando também para outros povos. Só que não usava como Israel usava instrumento de guerra, eles usavam apenas como eletricidade, como luz e para moldar pedras. Se vocês digitarem no site de pesquisa de vocês, até na introdução desse vídeo, na foto de introdução, tem a foto ali, chama Pilha de Bagdá. Essa tecnologia, ela chegou até hoje, e ali naquela região do Irã e Iraque se fazem descobertas até hoje de baterias onde era armazenada energia elétrica de mais de 1000 anos antes de Cristo ali, que perduram até hoje no meio do povo, se fazem achados arqueológicos, tá? Com relação a algo bem parecido com o que era aquela Arca da Aliança, a segunda. Aquela que guardava, aquelas que o povo hebreu armazenava energia elétrica e usava como instrumento de guerra, tá? Pilha de Bagdá, se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, ela provém de tecnologia semelhante a esse instrumento que o povo de Israel usava antigamente. Ok? Sobre a Arca da Aliança, era isso que eu queria falar para vocês. Agora nós vamos falar sobre a espiritualidade que vem através dessa Arca da Aliança. Lembra que nós falamos que dentro da Arca da Aliança era guardada as 2 tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Araão e um prato de maná, que é aquela sementinha que caía do céu. Tudo isso serviu para que o povo aprendesse sobre moralidade, comportamento, é o que nós já falamos para vocês aqui, tá? Eles precisavam se preparar para algo maior, onde, depois de 400 anos sendo escravizado, tudo essa organização como civilização, como sociedade havia se perdido. E os líderes precisavam preparar esse povo de novo. Então, tanto a lei como o direcionamento dessas pessoas serviu como uma ajuda para que eles pudessem primeiro se auto-organizar como povo, como nação, como sociedade, para depois algo que permanecesse dentro deles adormecido pudesse novamente acordar, que é a espiritualidade interior. E nós vemos isso na vara de Araão. Essa vara de Araão não era só o cajado que Araão usava. A Bíblia menciona que essa vara de Araão havia florido do nada. Do nada ela começou a brotar e nascer ramos e flores novamente. E o que isso significa? Qual que é o simbolismo disso? Que depois que o povo que estava esquecido como um galho seco, 400 anos de escravidão lá no Egito, depois que ele houvesse se preparado, ele houvesse sido ajudado e cuidado, novamente ele iria florescer, mas no sentido de desenvolver essa espiritualidade natural dentro deles. E aí, mais uma vez nós falamos, a religiosidade manifestada no povo através do líder deles, Moisés, e das leis,
ele serviu de ajuda para que essa espiritualidade pudesse se desenvolver. E quando eles chegassem em Canaã, na terra prometida, eles pudessem usar essa espiritualidade para se guiarem no seu dia a dia como uma nova nação na terra. Essa espiritualidade interior deles iria fazer eles entender que a vida não se acabava ali, que a vida não é só a matéria, que havia muito mais além disso, que o sofrimento na carne, que tudo o que eles passaram não seria o fim para eles, que há algo depois e que eles cuidassem melhor do espírito que habitava dentro deles. É isso que o povo precisava entender, que dentro deles havia um espírito e esse espírito ansiava por alcançar algo maior, para se unir com outros espíritos, para se unir com uma inteligência superior, com Deus que havia os libertado na terra do Egito e levado até Canaã. Era a essa espiritualidade interior que o Espírito de Deus sempre objetivava que eles alcançassem. Era para isso que eles estavam sendo preparados, para desenvolver essa espiritualidade interior dentro deles, ok? Espiritualidade na história. Hoje nós falamos sobre a Arca da Aliança, tá? Que não eram uma, mas na verdade eram duas. Uma como um instrumento de guerra, a outra como suporte para a religiosidade, para a lei, da época em que o povo peregrinava no deserto e depois que ele se estabeleceu em Canaã. Tudo isso para que o Espírito de Deus pudesse desenvolver a espiritualidade interior no seio de cada pessoa daquela, para que eles pudessem se desenvolver não como ser humano, mas como seres pertencentes ao universo maior do que um indivíduo que habita somente num planeta, mas que há um todo interligado com ele. Não só uma lei, não só uma arca, não só uma esperança, mas a esperança de um todo que unia eles e que fazia eles transcender. Eles só precisavam despertar isso que já existia dentro deles. E tudo isso que aconteceu, todo esse fato na história que aconteceu, ajudou esse povo a despertar essa espiritualidade. Essas histórias chegaram até nós através da Bíblia, de historiadores, de profetas, de apóstolos que deixaram gravados em livros, e tudo isso nos ajuda a entender melhor como que a espiritualidade foi desenvolvendo ao longo da história. Ela foi sendo captada, percebida e desperta por fatos que aconteceram e que acontecem até hoje, não terminou ainda. Não pense que a Bíblia se encerrou, ou os planos que essa inteligência superior tem para a humanidade acabou. Não acabou. Nós estamos num processo ainda que vai demorar. Nós precisamos transcender mais, evoluir mais a nossa mente, e ainda nós somos bebês engatinhando com relação ao desenvolver dessa espiritualidade. Você não sabe o potencial que tem dentro de você, você não sabe, não imagina a tão grande que você pode atingir com isso que dorme, que precisa ser desperto dentro de você. É por isso que lá no grupo Interpretação dos Sonhos, eu sempre falo para vocês se valorizarem, se cuidarem melhor, para vocês permitirem que essa espiritualidade guie vocês. Não que vocês vão ser uma outra pessoa, não, mas ser verdadeiramente quem vocês são, deixar a essência sair, a essência brotar. Toda aquela inteligência superior que guiou aquele povo no deserto, que fez o que fez, está dentro de você. E isso pode te ajudar a você desenvolver maravilhas em sua vida. Então você que chora, que reclama por um problema pequeno, esse problema não é nada. É só você parar, escutar o que teu coração quer te dizer, porque é ali que o Espírito de Deus fala com você. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Acredito que semana que vem traremos mais um vídeo sobre a espiritualidade no decorrer da história. Amanhã... se Deus quiser, nós traremos mais um vídeo sobre a interpretação dos sonhos. Tenham bons sonhos, Deus abençoe e tchau.